Esquecimento. Valeu, agora está gravando. Então, pessoal, as últimas aulas a gente tem falado sobre os outros grupos. Então, a gente falou dos óxidos, dos hidróxidos, falamos dos sulfetos, dos sulfatos, dos carbonatos, né, e os outros diversos grupos das outras classes minerais. E a partir de hoje a gente vai começar a falar sobre a mais importante delas, né? A mais importante delas é porque a maioria dos minerais que formam a crosta terrestre são formados por essa classe, a classe dos silicatos. Só para ter uma ideia, a crosta, né, os elementos químicos que mais abundantes na crosta, que representam aí, né, 70%, 80% dos elementos que formam a crosta terrestre, é o oxigênio e o silício, né? Então, oxigênio e silício, por serem, né, os elementos mais comuns na crosta, eles se unem com outros elementos químicos e formam diversos grupos de silicatos. Então, eu tenho silicatos mais simples, que você tem apenas o grupo aniônico SiO2 ou SiO4, né, combinado com outros elementos químicos, com outros ânions, que sejam metais, ametais, né, ou qualquer outro, né? Alguns são bem simples e outros são extremamente complexos em termos de quantidade de elementos químicos. Alguns deles eu nem coloquei a fórmula química porque ela é muito complexa, ela é muito longa, envolve percentuais pequenos de diversos minerais, seja cálcio, seja sódio, seja alumínio, seja ferro. Então, variam os percentuais desses elementos químicos, eles variam de silicato para silicato. Ele é um grupo tão grande que ele é dividido em 6 subclasses, né? Então, a classe dos silicatos é dividida em 6 classes que são agrupadas por algumas características que são comuns a todos eles, que se relacionam com os chamados tetraedros de sílica, né? Os tetraedros de sílica são a forma como aqueles tetraedros, que são figuras geométricas de 4 lados, que formam os chamados tetra, 4 lados, onde você tem, em cada ponto, você tem um átomo de silício e o oxigênio, um átomo de oxigênio, né, combinando com um átomo de silício. Então, a gente vai ver que essa organização desses tetraedros é que é usado como critério para classificar, né, as subclasses dos silicatos. Mas vamos falar nisso diretamente na nossa tela, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? Então, pessoal, nós vamos falar hoje do grupo, deixa eu ver, acho que mais alguém entrou, né, o Varlisson, deixa eu permitir aqui, ok. Todo esse material que a gente está usando, pessoal, na aula de hoje, né, e em outras aulas também, né, ele está disponível nesse como é que se diz? Deixa eu colocar aqui. Beleza, deixa eu ocultar isso aqui. Ele está disponível nessa fonte aqui, tá? Então, tem muita coisa sobre rochas e minerais, né, que a gente vai encontrar nesse endereço, tá? É um endereço que eu uso bastante, né, que fala sobre, né, as rochas e minerais, e tem uma série de minerais, e todos os minerais você encontra como se fosse uma ficha catalográfica, tá? Essa ficha catalográfica tem as diversas características dos minerais, propriedades físicas, na estrutura cristalina. Então, tem uma série de informações lá que vocês podem estar usando. Então, Museu HE,
Heinz, se eu não me engano, .com.br, minerais aqui, minerais silicatos é porque eu já escolhi, mas você pode ir aqui, né, só nesse pedaço aqui, né, museuhe.com.br, que você vai lá encontrar uma grande quantidade de informações sobre minerais e rochas, principalmente sobre minerais. Então, aí a gente tem que os silicatos é o grupo de minerais que possuem como ânion principal, ou grupo aniônico, né, o chamado SiO4. Tá? Então, você tem o SiO4 e suas derivações, ou seja, pode variar aqui, Si2O7, Si3O9, Si4O12, Si16O18, Si2O6, Si4O11, Si2O5, SiO2. Ligados a metais, então pode estar ligado com metais, tá? Outros ânions, íons complementares e água, tá? Então você tem aí, né, as possíveis combinações que os silicatos, então esse grupo iônico, né, tem para formar os minerais. É a classe de maior importância, cerca de 25% dos minerais conhecidos e 40% dos minerais mais comuns. Representa 95% do volume da crosta, ou seja, os silicatos, então, né, representam aí quase todos os minerais que formam a crosta. Desses 95%, a gente tem que 59,5% são feldspatos, o maior grupo de minerais, 16,8% são os chamados anfibólios e piroxênios, 12% de quartzo, 3,8% pelas micas. Então, aí você vê que esses minerais, né, são comuns em quase todas as rochas. São chamados, inclusive, minerais formadores de rocha. Então, são os minerais mais comuns, mais fáceis de você encontrar, né? Provavelmente qualquer pedra que você der uma topada aí, pode ter um ou mais desses minerais, de feldspato, de anfibólios piroxênios, de quartzo e micas. Então, é bem provável que você vai encontrar esses minerais com muita facilidade. A maioria das rochas são formadas por silicatos. Então, a maioria das rochas que nós conhecemos, a maioria das rochas que estão disponíveis na crosta, né, que a gente vê, que a gente percebe, são formadas por silicatos. Raras são as rochas magmáticas ou metamórficas ou sedimentares que não possuem esses minerais como essenciais, tá? Como o maior número o maior percentual de minerais do grupo dos silicatos. Então, quase não existe uma rocha magmática, uma rocha metamórfica ou uma rocha sedimentar que não tenham esses minerais como sendo essenciais, da classe dos silicatos. Como eu falei para vocês, é um grupo muito grande. Por ser muito grande, ele é dividido em subclasses. E a primeira subclasse que a gente tem é a classe dos nesosilicatos. Então, os nesosilicatos é a primeira classe, a primeira subclasse que a gente vai falar um pouquinho. Na classe dos nesosilicatos, a gente tem 170 espécies minerais na natureza que possuem como ânion centralizador ou coordenador o ânion, né, SiO4. Então, você tem o SiO4 que forma aquele tetraedro que eu falei para vocês, né, onde você tem, né, 4 átomos, né, de oxigênio, né, com o grupo o íon central aqui, o silício. Então, você tem o silício aqui no centro. Deixa eu autorizar aqui a Yasmin. Seja bem-vinda, Yasmin. Tá? Então, você tem aí os chamados tetraedros. Então, tetraedro é essa figurinha, né, que você tem, né, representada, né, por, né, os oxigênios, né, em cada vértice nós temos um oxigênio,
e o silício no centro. Então, SiO4, né, que forma os chamados tetraedros. No grupo aniônico SiO4, os átomos de silício estão em coordenação 4 com os átomos de oxigênio, tá? Tetraedros de SiO4 ocorrem isolados, tá? Ou seja, não estão ligados diretamente a outro grupo SiO4. Então, essa característica dos nesosilicatos são tetraedros isolados. Então, o nome isolado, não sei a origem de neso, né, vale até tentar buscar uma explicação, mas deve ser do latim ou deve ser do grego, né, em que neso tem algum sentido como isolado ou isolamento, alguma coisa do tipo. Eu não pesquisei, mas deve ter essa relação de neso com isolamento. Aí alguns minerais do grupo dos nesosilicatos, então a gente tem aí, né, o grupo das olivinas. Então as olivinas, né, o próprio nome olivina, ele vem de azeite de oliva, tá? Então pelo fato de ser verde, né, as olivinas. E ela é um grupo de minerais formados pela forsterita, né, a faialita e a tefruíta. Então, aqui você tem um mineral, né, bem euédrico, né? Lembre-se que euédrico é com as faces bem definidas, bem caracterizadas. Então, você tem um mineral euédrico, com as faces bem definidas. Apresenta aqui, você consegue observar uma clivagem aqui bem proeminente, bem visível, tá? Então, apresenta essa clivagemzinha. A cor, essa é a cor de interferência. Depois, quando a gente for falar sobre microscópio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cor. Então, aqui você tem a forsterita, tá? Que é um silicato, um nesosilicato de magnésio. Depois você tem a faialita, né? Que aqui já é um mineral, né, que apresenta, né, a característica, você consegue observar a sua forma externa, são minerais euédricos, e apresenta, né, a clivagem também bem proeminente. A faialita, então, é um silicato de ferro. E a tefruíta, né, que você tem uma espécie do mineral, você tem que é um nesosilicato de manganês. Tá? Então, do grupo da olivina, a gente tem a forsterita, a gente tem a faialita e a tefruíta. Tá? Ainda no grupo dos nesosilicatos, a gente tem o grupo da granada. Então, um grupo também bem numeroso, que forma diversos minerais. Tá? São minerais que têm a mesma estrutura. Deixa eu aguardar aqui, pessoal. Segura um pouquinho aí que está tocando a campainha aqui. Eu vou ver o que é lá. Né? Deve ser alguém buscando alguma coisa. Espera aí que eu volto já. Mas foi quando? Foi sexta. Tá. Só saiu quinta, né? Foi quinta. Foi sexta de manhã. Beleza. Obrigado. Você vai pagar hoje? Você vai ter antena da antena? Assim, você tem antena da origem? Não, só um. Não, nossa está. Tá. Não, porque estava bem a origem, né? Que disse no caso, está botando. Porque você sabe tirar as camas também, que eu tenho que montar. Agora eu leio. Eu sei, a gente tem um amigo. Eu sei. Não, porque aí a menina falou, porque não quer origem, né? Porque você não paga nada. Agora, no ano passado, eu saí, eu cheguei a fazer, não está pegando tudo, não. Ainda bem que eu tenho lá no fundo, né? Mas eu preciso ter esse cara. Aí, quando cheguei, liguei a menina ali que estava olhando, ele disse, não, todo mundo. Até
Oi, galera, todo mundo aí? Dá um retorno aí. Sim. Tô aqui. Professor, eu acho que tem gente pedindo para entrar. Tá, deixa eu autorizar aqui. Não sei, né? Eu não conheço o barulho, mas eu acho que era de gente pedindo para entrar. É, isso mesmo, tinha o Alisson que estava aqui. É um livro, galera, tá? Se vocês quiserem que eu faça como é que chama? Unboxing, né? É unboxing, que é a abertura. É um livro que eu recebi. Então, retornando lá, pessoal, dos nesosilicatos, então, além do grupo da granada, a gente tem o grupo das olivinas, tem o grupo das granadas. Então, as granadas aí também a gente tem alguns minerais que fazem parte do grupo das granadas. Então, a gente tem a almandina, que seria um silicato de alumínio e ferro, né, um nesosilicato de alumínio e ferro. A gente tem a grossulária, que é um silicato, é um nesosilicato de cálcio e alumínio. A gente tem a espessartita, que é um nesosilicato de manganês e alumínio. A gente tem o piropo, que é um nesosilicato de magnésio e alumínio. E a gente tem a andradita, que é um nesosilicato de cálcio e ferro. Tá? Então, você vê que sempre vai aparecer, né, o grupo iônico SiO4, né, com percentuais aqui em combinação com outros metais, né, ou outros grupos iônicos. Lembrando, pessoal, para ter cuidado, porque no caso dos silicatos, de uma maneira geral, sempre vai aparecer o silício e o oxigênio. E aí tem cuidado com os sulfatos, porque os sulfatos aparece o enxofre e o oxigênio. Então, aqui você tem silício mais oxigênio, e aqui você tem enxofre, né? São duas coisas diferentes, dois elementos químicos diferentes. O silício e o enxofre, tá? Que também formam uma outra classe, que é a classe dos chamados sulfatos. E os sulfetos, né, é só o enxofre associado com um metal, tá? Então, aí o grupo das olivinas, o grupo das granadas, e aí o nosso próximo grupo da ulmita, tá? Então, aqui você já tem um outro mineral, o grupo da ulmita. Olha esse mineral como é que bem delineado, com as suas faces bem feitas, bem formadas, né? E aí você tem a ulmita, a concrodita, a clinoulmita e a norbergita, tá? Eu nem coloquei a fórmula aqui, pessoal, porque são formas extremamente complexas. Né? O que eu quero dizer com complexo? São fórmulas muito longas, né? Onde você tem uma diversidade de elementos químicos que estão juntos com SiO4 muito grande, que não valia a pena colocar aqui, porque seria apenas uma informação, a princípio, uma informação inútil, né? O mais importante é você saber que existe esse grupo da ulmita, que é formado por esses minerais, ulmita, a concrodita, a clinoulmita e a norbergita, tá? E saber que eles são um dos grupos que pertencem aos chamados nesosilicatos. Ainda você tem aí o grupo desses polimorfos aí de nesosilicatos, onde você tem a andaluzita, né? Então você tem a andaluzita, a cianita e a silimanita, o zircão
o cloritóide e a estaurolita. Então, aí são outros minerais que fazem grupo dos silicatos. Né? A andaluzita, a cianita e a silimanita, esses 3 minerais, eles são chamados de poliformes, né? Se não me engano, são poliformes. Ou seja, eles 3 têm a mesma fórmula química, mas apresentam estruturas diferentes. Tá? Eles têm essa característica, eles têm variando a pressão, né, e a temperatura. Então, a baixas temperaturas e pressões cristaliza a andaluzita. Se você aumentar apenas a temperatura, cristaliza a silimanita. E se você aumentar apenas a pressão, você vai ter a cianita. Então, se você está no campo, você encontra uma rocha qualquer, né? E você, analisando essa rocha, você consegue observar a presença de cianita nessa rocha. É um mineral azulado, né? Tem uma cor azul bem característica, né? O próprio nome, inclusive, vem de ciano. Ciano quer dizer azul, tá? Então, se você observa a presença dessa cianita, você pode ter certeza que aquele mineral, aquela rocha, né, ela foi cristalizada sob alta pressão, né? E ao contrário, se você tiver uma outra rocha qualquer, né, e nessa outra rocha qualquer você observou a presença de silimanita, então se você tem aqui a presença de silimanita, você tem que esse mineral, essa rocha, se cristalizou sob condições de alta temperatura, tá? Então, eles são indicativos de condições, por exemplo, de metamorfismo, né? Ou de regiões dentro da crosta, né? Regiões mais quentes ou regiões sob pressão mais elevada. Então, poderiam ser minerais índices dessas condições. Além do que, você ainda tem o zircão, o cloritóide e a estaurolita como outros nesosilicatos, né? Outros minerais do grupo dos nesosilicatos. Além desses aí, a gente tem ainda a titanita, né? O topázio, dumortierita, vilemita e fenaquita. Novamente, eu não coloquei, né, a fórmula química, porque ela é muito complexa. Então, a fórmula química que eu deixei de lado, por ela ser muito longa, muito complexa, então eu não coloquei para não complicar a cabeça de vocês. Então, o mais importante é você saber que esses minerais, a titanita, o topázio, o mortierita e a vilamita e a fenaquita, são minerais que pertencem ao grupo dos nesosilicatos, ou seja, eles estão ligados ao grupo iônico SiO4. Segundo grupo, agora a gente tem os chamados sorosilicatos, tá? Então, os sorosilicatos, os minerais cujo ânion centralizador, né, na estrutura é o grupo S2O7, que corresponde a 2 tetraedros de SiO4 unidos por um oxigênio, tá? Os 2 tetraedros compartilham, né, um oxigênio entre si. Então, você pega, né, nesse caso aqui, aquele tetraedro, né? Lembra-se dos tetraedros lá dos nesosilicatos, onde você tem, em cada vértice, você tem um oxigênio, tá? E no centro você tem o silício, né? Se você juntar com mais outro tetraedro aqui, então você juntando com mais outro tetraedro aqui, formando, né, 2 tetraedros unidos por um oxigênio. Então, aqui o silício aqui no centro, você vai formar os chamados sorosilicatos. Tá? Então, você tem os chamados sorosilicatos, que então você tem 2 tetraedros, né? 2 tetraedros de sílica, né? Unidos partilhando, né, um mesmo átomo de oxigênio. Então, essa é a característica dos sorosilicatos. Então, você tem 2 tetraedros. Então, neso, né, é um tetraedro isolado,
Então, você tem o tetraedro isolado, e no caso dos sorosilicatos, você tem 2 tetraedros unidos, compartilhando um oxigênio. Nesse grupo dos sorosilicatos, então você tem aí o grupo do epidoto. Então você tem o epidoto propriamente dito, a clinozoisita, a zoisita e a alanita. Então esses 4 minerais pertencem ao grupo do epidoto. Novamente, eu não coloquei a fórmula química porque são muito complexos, são muito longos, né, as fórmulas químicas, aí para não comprometer a aprendizagem de vocês. Além do grupo do epidoto, ainda tem esses minerais que fazem parte, a chamada melilita, a pompelita, a vesuvianita e a hemimorfita. Né? Vesuvianita, vocês já devem ter uma ideia que ela deve ter alguma coisa a ver com o Vesúvio, né? Aquele vulcão famoso lá da Itália. Né? Você vê aí, né, que os nomes dos minerais eles são dados em função de algumas características que já tinha comentado sobre isso, que alguns minerais eles são, né, têm sua nomenclatura, têm seu nome associado a um cientista ou a uma propriedade física do mineral ou uma homenagem a alguém ou uma localidade. Tá? Então, essa é a característica da nomenclatura aos minerais. Depois dos sorosilicatos, dos nesosilicatos, o nosso terceiro grupo de hoje são os chamados ciclosilicatos. Então, o próprio nome já diz aqui, formam um círculo, né? Formam um círculo, tá? Então, possui uma estrutura representada por tetraedros de SiO4 polimerizados. Na estrutura dos ciclosilicatos, cada tetraedro está unido a 2 outros tetraedros de SiO4, através do compartilhamento de átomos de oxigênio localizados nos vértices do tetraedro, formando uma figura fechada em forma de anel, com 3, 4 ou 6 tetraedros. Então, você tem, né, nesse caso aqui, você tem 6 tetraedros, então você tem lá, né, os tetraedrozinhos, né, organizados de forma... Deixa eu autorizar a entrada aqui de mais um colega de vocês, né, o João Pedro. Seja bem-vindo, João Pedro. Tá? E aí você tem esses tetraedros, né, organizados aí de forma, compartilhando, né, esses tetraedros, compartilhando, né, 1, 2, 3, 4, 5, está faltando mais um, 6, né, sempre números apesar do primeiro ali são só 3, né, mas formando um anel. Então, se você imaginar olhando de cima, de 3 seria mais ou menos assim, né, olhando de cima. Então, compartilhando esse aqui, esse e esse oxigênio, compartilhado entre os 3. Depois pode ser de 4, de 6 tetraedros de SiO4. Então, pessoal, lembrando, os nesosilicatos é só um tetraedro, né? Qual foi o grupo depois? Foram os sorosilicatos. Você tem 2 tetraedros que compartilham, tá? E os ciclosilicatos você tem formando um anel, né, formando uma figura fechada, né, formando um círculo, né, um ciclo, formando um ciclo que pode ser a partir de 3 tetraedros. Tá? Então, é essa que é a característica dos ciclosilicatos, o nosso terceiro grupo de silicatos de hoje. Aí apenas alguns minerais que pertencem à subclasse dos ciclosilicatos. Então, a gente tem o berilo, né? Então, aqui você tem berilos das mais variadas cores aí, né, que a gente pode encontrar na natureza. Inclusive, alguns deles
onde você tem todas essas cores juntas, né, somadas. Aqui você tem, né, a soma de cores. Aqui tem alguns berílios que são muito bonitos. A cordierita, dioptásio e a eudialita, né, alguns minerais aí que pertencem à subclasse dos ciclosilicatos. E do grupo da turmalina, então a turmalina, né, preta aqui mais conhecida, né, você tem a eubaíta e a chorlita, tá? Então aí você tem aí nesse caso a turmalina preta, né, que tem a sua clivagem bem característica, né? Você vê que é uma característica das turmalinas, tem essa característica aí, tá? Então, pessoal, basicamente, né, esses três grupos aí, né, é o que a gente chama de silicatos, os três primeiros grupos de silicatos, né? Então, o primeiro grupo dos silicatos, nós vimos que são três, né? Os chamados nesosilicatos, os chamados sorosilicatos e os ciclosilicatos. Lembrando, o nesosilicato, você tem apenas um tetraedro, né? Você tem aqui o tetraedro isolado. No soro, você tem dois tetraedros unidos, né? Compartilhando aqui, né, compartilhando um oxigênio. Então, você tem uma dupla de tetraedros. E aqui você tem três tetraedros compartilhando aqui um... Então, aqui você tem um anel de tetraedros. Então, basicamente, a gente tem isso aqui. Então, cada tetraedro desse, lembrando, né, cada tetraedro desse, você tem oxigênios, né, em cada ponto desse. Então, aqui você tem oxigênio e você tem, né, o silício aqui no meio. Tá? Então, isso aqui é um tetraedro de sílica. Então, você tem tetraedros de sílica, né, que formam, né, que vão formar esses grupos. Então, esses tetraedros de sílica é que vão determinar as características desse grupo. Tá? Então, voltando lá à nossa apresentação. Então, vou parar a apresentação aqui. Se vocês quiserem mais alguma informação, eu passo para vocês. Mas algumas coisas que já estão disponíveis lá na plataforma e mais alguns vídeos de outros professores que eu passei lá, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre lâmina. Talvez, se as condições permitirem, né, talvez em agosto a gente possa realizar algumas aulas de laboratório. Tá? E a gente poderia usar o nosso microscópio petrográfico. Então, nesse microscópio petrográfico, né, nós temos uma ideia de como a gente pode identificar os minerais. Existem duas formas da gente fazer uma análise de uma rocha. A gente pode ter uma amostra de mão, que é aquela amostra que a gente quebra com um martelo no campo, fazendo um trabalho de campo, a gente quebra uma parte da rocha que a gente está tentando analisar, e com uma lupa de mão, né, a gente pode tentar visualizar os minerais que estão presentes ali naquela rocha. Então, a gente usa uma lupinha, depois na próxima aula eu mostro para vocês, tá? Que a gente pode usar para verificar, né, a ocorrência de determinados minerais, alguns que são de tamanho visível, né, que possam ser visualizadas pela lupa. E quando não, né, e mesmo daqueles que a gente consegue observar, a gente também faz Espera aí que eu tenho que ligar a tomada aqui, o computador vai desligar. Espera um pouquinho só.
Agora sim, está carregando. Tá? Então, aí na hora que a gente pega essa rocha no campo, a gente numera ela, usa uma numeração, alguma codificação para saber de onde é que a gente pegou essa rocha, e a gente leva para o laboratório, e nesse laboratório é produzida uma lâmina. Ou seja, eu pego um pedaço da rocha e colo ela numa lâmina daquelas plaquinhas de vidro, daquelas mesmas que a gente utiliza para fazer exame de sangue, né, que a pessoa encarregada, ela pega, espalha aquela gotinha de sangue, coloca uma lamina lá em cima e depois ele olha no microscópio. A gente faz a mesma coisa com a rocha. Só que a rocha a gente cola um pedaço dela, serra ela, cola um pedaço da lâmina e a gente vai desbastando até ela ficar numa espessura tal que a luz possa ultrapassá-la, né, poder analisar as características que aquele mineral apresenta em relação à luz que atravessa ele. Então, a gente vai ver que várias características dos minerais a gente percebe através da passagem da luz. Então, fenômenos como refringência, birrefringência e outros fenômenos que ocorrem, eles são importantes para a identificação dos minerais. Por isso que uma das atividades que eu passei para vocês é de vocês pegarem, né, da página do professor Henrique Franz, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem o seu canal do YouTube, e vocês têm que escolher 2 minerais, qualquer, a critério de vocês, né, chutem ou busquem aquele que o nome é mais interessante, e ele faz uma caracterização, ele fala, né, as características daquele mineral. E aí vocês vão transcrever essas características. Tá? São vídeos curtinhos, na maioria das vezes 3 ou 4 minutos, mas vocês não precisam transcrever exatamente o que ele fala. Por exemplo, ele pode começar falando, esse mineral, a luz polarizada, ele apresenta uma coloração branca, né, ou transparente. Aí você não precisa escrever exatamente dessa forma. Então, você pode colocar lá a luz polarizada, cor branca, né? Apresenta, aí ele fala, esse mineral apresenta... Ai, meu Deus do céu. É o homem do ovo. Esse mineral apresenta uma alteração, nas bordas percebe-se uma alteração, então você coloca lá mineral alterado. Ou seja, não precisa transcrever exatamente as mesmas coisas que o professor Henrique fala, né, na sua apresentação. Você pode colocar apenas os detalhes, só as informações que são mais interessantes do ponto de vista, né, de caracterização da lâmina. Porque quando o laboratório voltar, vocês vão fazer a mesma coisa que ele. Vocês vão pegar um mineral qualquer que vocês estão observando ali na objetiva e vão caracterizá-lo. Vão girar a lâmina, né, ver se ele muda de cor, né, ver se ele apresenta, as bordas dele são bem definidas ou estão alteradas, se é um mineral euédrico, subédrico ou anédrico, ou seja, se ele tem as faces bem definidas ou mais ou menos definida, ou não tem face nenhuma, ou ele cristalizou de forma irregular. Então, a mesma coisa que o professor Henrique faz nas lâminas dele, vocês vão fazer no laboratório nosso, lá no IFES, assim como também as amostras de mão, de caracterizar as amostras de mão. Então, basicamente é isso. Deixa eu pegar a lupa para vocês verem. A aula de hoje ficou comprometida, né, galera? Toda hora levantando, a gente apitando, o telefone tocando. Mas vamos lá. A lupa que eu falo é essa daqui, tá? É uma lupa, eu não lembro quantas vezes ela aumenta. Então, você abre ela aqui e ela tem uma lentezinha de aumento. E através dessa lentezinha de aumento, a gente consegue, né, ver algumas características mais microscópicas do mineral,
de amostra de mão. Isso aqui é muito utilizado para amostra de mão. Sempre a gente coloca, né, algum barbante, alguma coisa, porque tem que ficar direto no pescoço do responsável pelo mapeamento, pelo responsável pela identificação das rochas. Então, essa lupa, né, todo geólogo ou pessoas que trabalham na mineração, na pesquisa mineral, eles têm que ter sempre, né, a lupa para observar, o martelo, né? Mais uma vez, deixa eu ir lá buscar o meu martelo, tá? Galera, não vai dar para mostrar o martelo, porque o martelo eu deixei lá no IFES, está lá no IFES, na minha gaveta, tá? Mas eu prometo, na próxima, amanhã eu vou lá no campus, eu trago, na segunda-feira eu mostro o martelo, mas todo mundo conhece o martelo de geólogo, tá? Então, a lupa, né, básico aqui, do geólogo, o martelo, e geralmente ele anda com uma bolsa com um ímã, né, anda com uma solução de ácido clorídrico para pingar em alguns minerais, algumas rochas que ele encontra para ver se é solúvel, né, em HCl, no ácido clorídrico. Então, basicamente, são esses instrumentos. Então, a gente está preparando aí, talvez, um retorno parcial, e aí vocês serão avisados, né, como é que a gente vai dividir a sala, como é que vai ser a divisão, ainda não tem esses detalhes para passar para vocês, mas eu posso adiantar que está sendo programado. Então, no laboratório, né, vocês vão poder ver esses minerais, né, na mão, né, nas aulas de mineralogia, e na sala de microscopia, né, observar. Então, tem, inclusive, alguns vídeos que eu disponibilizei nessa quinzena 6, que já estão lá disponíveis, que mostra como é que eles produzem a lâmina, né, como é que é produzida uma lâmina, e do professor Henrique, vocês fazerem a transcrição, então, das descrições de lâmina que ele faz ali, e vocês postarem na plataforma como atividade. Beleza? Fiquem à vontade agora para perguntar, para tirar dúvidas sobre essa atividade, tá? Porque a matéria de hoje, então, a gente já terminou, né, falando sobre esse primeiro grupo dos silicatos. Na próxima semana, a gente vai ver as outras três subclasses do grupo dos silicatos. Fiquem à vontade. Professor, Pode falar, Luiz. como que é o processo para fazer o silício puro? Para fazer? Barra de metal. Para fazer o silício? Hein, Luiz? Na indústria. O silício ele é utilizado principalmente nas chamadas as plaquinhas de computador, né? Se você observou, o silício ele vem, né, com oxigênio. Então, o silício é SiO4. Então, por exemplo, se eu pegar o quartzo é um mineral que basicamente é sílica e oxigênio. Ele quando a gente fala de série de Bowen, que é uma ordem de cristalização dos minerais, o quartzo é o último mineral a se cristalizar. Isso porque, quando ele cristaliza, todos os outros elementos químicos que tinha já foram se organizando ali junto com a sílica e o oxigênio que tinha disponível. Então, o ferro, o magnésio, o alumínio, eles vão se coordenando ali, formando outros minerais. Quando não tem mais nada, né, outros elementos químicos, só tem sílica e oxigênio, aí forma o quartzo. Então, por isso que o quartzo é o mineral que é utilizado para fazer o silício, né, para produzir o silício metálico, vamos assim dizer. E aí, como é que é feito o silício metálico? Por processos metalúrgicos, você simplesmente extrai o oxigênio do silício.
Então, eu não sei qual é o processo metalúrgico que é utilizado, mas você produz, né, o silício a partir do quartzo, que é praticamente sílica e oxigênio, e você faz essa separação de você tirar o oxigênio, né, de separar o oxigênio do silício. Não sei qual é o processo que é utilizado, mas é um processo metalúrgico no qual você tem a separação para produzir, né, o silício metálico. Então, o silício metálico é produzido a partir... Então, onde tem grandes cristais de quartzo ou de areia, né, de quartzo, né, que é produzido o silício metálico, que é utilizado na indústria de computação para confecção dos chips de computador. Consegui te responder, Luiz? Perguntas, galera? Pode fazer perguntas aí sobre as atividades também da lâmina. Ficou bem explicado, galera, o que vocês têm que fazer? Já teve algum aluno que já até fez, inclusive, né? Já entregou as 2 lâminas, já até recebeu nota, tá? Mas ele fez a transcrição exata de tudo do que o professor falou. Não precisa ser exatamente igualzinho, tá, galera? Pode ser na forma de tópicos, né? Ele falou lá da cor, aí você coloca cor tal, né? Apresenta clivagem, aí você coloca sim, né? Então você vai, né? Tá? Então, essa da lâmina, você primeiro assiste o videozinho, escolhe 2 minerais, você vai na sala no canal do professor Henrique, né, que eu já deixei disponível lá, você procura lá nos vídeos dele, né, acho que nas chamadas playlists, ele tem uma quantidade enorme de minerais que ele fez a caracterização. Aí você escolhe 2 minerais lá, e aí vê o videozinho, a primeira vez. Ou já pode pegar um lápis, uma caneta, um papel, e prestando atenção no que ele fala, você vai colocando lá na forma de tópicos. Então, quando ele fala da cor, a cor é branca, aí você coloca a cor branca. Apresenta a clivagem, aí você coloca a clivagem. O mineral é o édrico, aí você coloca lá, mineral é o édrico. Você não precisa transcrever todas as palavras que ele fala, mas você, na forma de tópicos, você identificar as características que ele apresentou na descrição da lâmina. Tá? Então, a atividade é essa, você postar, você escrever, né, essa transcrição dos tópicos da descrição da lâmina que ele fez. Então, você coloca lá o nome do mineral, biotita, aí, né, cor, marrom claro, né? Então, ele vai, a partir da descrição dele, você vai, né, anotando, né, tudo que ele falar, ou pelo menos as partes mais importantes do que ele falar. Beleza? Show? Tranquilo, galera? Mais alguma pergunta? Vamos encerrar por hoje, então? Pessoal, então, novamente, uma boa semana a todos, meus queridos alunos, tá? Um grande abraço a todos vocês, tá? E que essa semana seja bem produtiva, também nas outras disciplinas, e que a gente logo, logo se encontre, né? E a gente fique juntos novamente. Um abração e um abração a todos. Uma boa semana. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Boa semana para você também. Tchau, Leonissa.